Oi, oi, testando som. Testando som. 1, 2, 3, 4. Testando. Mortes no país. Coronavírus. Um vírus que assusta o planeta. Oi, oi, testando. Testando som. 1, 2, 3. Testando. Testando som. Mortes no país. Coronavírus. Um vírus que assusta o Boa noite a todos, nós vamos iniciar mais uma quarentena de jornalismo. Olha, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, então chega mais, chama a galera, chama todo mundo, que hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre posturas no vídeo. Como você, que faz parte do jornalismo, que faz parte do departamento, deve se portar diante da câmera, como você deve se comportar ao fazer uma reportagem, né? Todos esses detalhes a gente vai aprender hoje, mas antes de começar a nossa aula, eu queria mostrar um vídeo para vocês, tá bom? Quero que vocês vejam esse vídeo e o que a gente vai falar tem tudo a ver com esse vídeo que é muito interessante, tá? Acompanha aí. Muito importantes. E foi prorrogado pelo Ministério da Pesca o chamado período de defeso por mais 30 dias no Acre, no estado do Acre, em 3 municípios de Rondônia e também na capital do estado. Normalmente esse período de defeso é no período de reprodução dos peixes, mas agora foi definido esse período por conta das enchentes. E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. O sonho da casa própria. Obrigada, Priscila, pelas informações. Então, galera, o que a gente vê claramente nesse vídeo são vários pontos que tá errado, né? Primeiro, ela tá muito nervosa. Segundo, ela tá lendo demais. Então, assim, eu vou dar hoje para vocês algumas dicas para você conseguir fazer uma reportagem, fazer uma passagem, para você conseguir estar na frente das câmeras sem precisar desse nervosismo todo, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, a última aula de quarentena, a gente falou sobre um bom roteiro. Inclusive, se você não assistiu essa aula, ela tá aqui no YouTube. Mas é um vídeo muito interessante que a gente falou sobre como fazer um bom roteiro. Mas uma coisa é certa, não adianta você ter um bom roteiro se você não for bem e não tiver uma postura bacana na frente da câmera. Porque o que eu quero passar para você precisa ser de uma forma simples, de uma forma direta, para você conseguir me entender, né? Então, não adianta você se planejar todo se você vai ficar nervoso na frente da câmera quando você começar a tentar passar uma mensagem. Então, a postura que você precisa manter é uma coisa muito importante, porque a nossa imagem, ela fala por si só. E a gente sempre ouve dizer que, olha, a primeira impressão é a que fica. No vídeo, é da mesma forma. A primeira impressão que você tem de uma pessoa, de um repórter, de um âncora na TV, sempre é a que fica. Se a primeira vez que você vê uma repórter fazendo uma reportagem, vê ela super nervosa, você vai ter essa impressão dela para sempre. Como esse vídeo que a gente viu agora, né? Então, a pessoa super nervosa, sabe? Ela tá ali despreparada, claramente despreparada. Então, essa impressão, infelizmente, é que vai ficar dela, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo com relação à câmera, principalmente agora que as redes sociais estão bombando, né? Tudo é muito
tudo viraliza nas redes sociais, então a gente precisa tomar cuidado com a postura que a gente tem em frente à câmera, porque isso fala muito com relação a nós mesmos, tá bom? Bom, eu vou dar para vocês algumas dicas simples, básicas, que qualquer pessoa tem condição de seguir para você acertar, para ser um bom repórter, para se dar bem aí na frente das câmeras. A primeira dela, que o microfone ele deve estar com 1 palmo de distância da sua boca. Então você precisa ter uma noção que o microfone ele não pode estar nem muito em cima, nem muito embaixo. Então ele precisa estar aí numa medida razoável, até com relação ao som, para você ter um som legal para passar para a pessoa, mas também para demonstrar que você é uma pessoa que está preparada para fazer aquilo, né? Você não é amador, apesar de ser, a maioria das vezes, principalmente a gente no departamento do jornalismo, a gente vai fazer uma reportagem, vai entrevistar alguém, a gente está ali com medo, está nervoso, mas não precisa. Eu inclusive conheço muitos repórteres que são tímidos, mas quando estão na frente da câmera se saem super bem. Por quê? Porque seguem dicas básicas e as dicas são tão básicas que colocadas em práticas funciona, resolve, tá bom? Primeira delas, cuidado com a altura do microfone, certo? Segunda, não enrole o fio do microfone na mão. Eu já vi muito isso acontecer. Você está aqui com o microfone, o fio nessa mão, ou então o fio enrolado no microfone, o que é ainda pior. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra dica muito legal, muito importante, manter a postura sem parecer um robô. Certo? Então você precisa tomar muito cuidado, porque é muito diferente você manter uma postura e parecer um robozinho ali na frente da televisão, que parece que tá, certo? Engessado. Não, a ideia é você se sentir o mais confortável possível, mas mantendo sua postura, tá bom? O que nos leva a essa próxima dica, que é seja você mesmo e não tente imitar o apresentador ou a apresentadora do jornal. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê aquele apresentador, né? O âncora ali do jornal, ali na bancada, muito formal, ou então um repórter na rua falando de uma forma muito formal, e aí você acaba querendo imitar aquela pessoa, certo? Não é errado a gente pegar referências. Tem pessoas, profissionais muito bons que a gente pega referências, né? É interessante a gente ter essas referências, mas você tem que tomar cuidado para não querer imitar, porque a partir do momento que você imita outra pessoa, fica feio para você. Certo? E uma coisa muito importante com relação ao jornalismo, e você que quer ser repórter ou é repórter do departamento de jornalismo do mídia, é muito importante você manter a sua identidade. Porque existem pessoas, repórteres hoje renomados no mundo, que a gente escuta a voz, a gente escuta a entonação da voz, a gente sabe que é ele, porque ele criou uma identidade própria, né? Então, assim, se ele estivesse querendo seguir uma outra pessoa, talvez ele não tivesse a sua própria identidade. Então você precisa ter muito cuidado com isso. Você precisa ser você mesmo, sabe? Ser o mais espontâneo possível. Ah, Isa, mas eu não sou espontâneo. Então trabalha isso em você. Tudo a gente consegue resolver se a gente se dedicar a mudar, né? Então, Isa, eu sou tímida. Cara, segue essas dicas, conversa com você mesmo na frente do espelho, entendeu? Porque as coisas, elas fluem, ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo, na verdade. Desculpa, a expressão é essa, ninguém nasce sabendo. Mas se você se dedicar naquilo que você quer, você consegue alcançar. Então, essa, pra mim, é uma das principais dicas para você acertar como um bom repórter, é você ser você mesmo, ser o mais espontâneo possível, principalmente na FJU, que a gente precisa passar vida para os jovens, passar vida para quem está assistindo a gente. A espontaneidade é um ponto super negativo, tá bom? Então não tente imitar ninguém, seja você mesmo. Essa é uma dica valiosíssima. Agora vamos ver o que nós não devemos fazer, e não fazer como repórter. Primeira coisa, não utilize adjetivos e não dê opiniões. Bom, você que é repórter, você precisa entender e colocar na sua cabeça uma palavrinha que é muito importante. Essa palavra se chama imparcialidade. Você, repórter, você não tá aqui, eu não tô aqui como repórter para dizer se isso aqui é legal ou não, se é bonito ou se é feio, se eu gosto ou se eu não gosto. Não. Eu tô aqui para intermediar. Eu tenho um assunto e eu tenho o meu telespectador. Eu, como repórter, eu sou essa ponte entre o meu tema, entre o meu assunto, entre a minha notícia, entre a minha mensagem e o meu público, certo? Então você nunca pode querer dar sua opinião para acabar com esse intermédio. Você tá ali, é apenas um intermediador, certo? É de muita valia, é de muita importância, mas a gente precisa tomar cuidado para quando você for entrevistar alguém, você não querer, sabe? Porque assim,
todo assunto a gente tem uma opinião, né? Seja ela boa, ruim, a favor ou contra, não interessa. Mas você, como ser humano, como, né, pesquisador, como estudante, você tem a sua opinião com relação a seja qual for o assunto. Mas você, como repórter, você não tem que dar a sua opinião. Isso tem que ficar gravado isso em você. Você tem que ser o mais imparcial possível, certo? Evitar gírias, rimas e longas frases, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque as gírias, sabe, você ficar rimando, perguntas muito longas, isso, sabe, acaba distraindo a atenção de quem você está perguntando. Às vezes você faz uma pergunta tão grande que a pessoa, quando vai responder, ele pergunta assim, qual é a pergunta mesmo? Sabe, você confunde o seu entrevistado, então você precisa tomar cuidado com isso. Nós, como repórteres, temos que ter a consciência e a ciência de deixar o nosso entrevistado o mais à vontade possível, né? Então, para a gente conseguir as respostas que a gente quer, a gente precisa fazer as perguntas certas. E perguntas longas nunca resolve, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa, não use expressões como bom, pois é, sabe? Como se você estivesse batendo um papo com o seu vizinho. Não, você tá ali com o papel de repórter, então você tem que ser não é que você tenha que ser o mais formal possível, mas você precisa manter uma postura. Foi aquilo que a gente falou no começo, né? Que é a base dessa aula de hoje. É a postura, é o básico. Você precisa manter. Então, mesmo que você esteja entrevistando um colega, um amigo, alguém da família, trata com profissionalismo, com imparcialidade, não esqueça. Porque isso é muito importante, isso define a qualidade do trabalho que você está fazendo, tá bom? A última dica, não coloque o microfone muito alto ou muito baixo com o seu entrevistado, né? A mesma coisa com você repórter, o microfone não pode estar nem muito em cima, nem muito embaixo. Quando você vai fazer uma pergunta para alguém, você também tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você coloca o microfone muito perto da pessoa, aquilo incomoda, certo? Traz um certo incômodo. A gente não pode esquecer que o nosso entrevistado ele tem que estar à vontade, né? Se ele não tiver à vontade, se ele não quiser falar, dificulta a sua vida como repórter, né? Então a gente tem que deixar nosso entrevistado ciente do que ele vai responder, ciente do que você vai perguntar, e ele tem que estar à vontade para que os pontos, sabe, as coisas elas se encaixem e saia tudo como combinado. Bom, como falar na frente da câmera? Como eu falei para vocês, existem muitas pessoas que trabalham com comunicação e são tímidas, mas que quando estão na frente da câmera, desenrola total. Por quê? Porque seguem passos simples e muito efetivos, tá bom? Uma das principais dicas com relação a falar na frente da câmera é a entonação. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes, uma entonação errada, ela passa uma mensagem errada. Às vezes, a minha reportagem, ela é sobre a morte. Vamos supor que eu vá fazer uma reportagem sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse momento de pandemia, esse momento de crise no Brasil, né, e no mundo. Eu não vou falar isso com uma entonação sorrindo. Gente, nós estamos aqui no hospital com 71 mortes. Não, jamais pode falar isso. Pode fazer isso dessa forma, com essa entonação. Porque a tua entonação ela vai determinar o que você está falando. Se eu estou falando de morte, eu vou falar com uma entonação mais, né, uma entonação mais séria. Se eu estou falando de felicidade, de alegria, como acontece na FJU, estou falando de uma galera que é legal. Então, a sua entonação ela tem que passar isso, né? Ela tem que passar a felicidade, ela tem que passar a mensagem que você está transmitindo. Na sua entonação tem que ir também a mensagem que você está transmitindo, né? Outra coisa que também tem a ver com entonação é saber dar ênfase nas palavras certas, né? Eu tenho uma frase e toda frase ela tem meu ponto-chave, toda mensagem ela tem um ponto-chave. Então, nesse ponto-chave, com a entonação correta, você precisa saber dar ênfase naquilo, né? Para que as coisas elas ficam mais fáceis para o entendimento de quem está te assistindo. Leia o texto várias vezes em voz alta para garantir que está claro e coerente. Antes de fazer uma matéria, você que é repórter aí, lê o texto que você vai falar várias vezes, né? Quando eu estou fazendo uma reportagem aqui no Piauí, né? E um alô para a galera do jornalismo do Piauí, para a galera do mídia do Piauí, quando a gente está fazendo uma reportagem, muita gente fica olhando para mim assim, sabe? Que eu fico falando sozinha, muitas vezes, lendo aquele texto, tentando decorar, para eu conseguir passar a mensagem da melhor forma possível.
Então, isso não é errado. Você como repórter, você como jornalista, você não está errado, não. Então, lê o texto várias vezes para que isso você está garantindo que quem vai te assistir vai entender. Porque entendam uma coisa. O que é comunicação? É quando um fala, o outro recebe a mensagem e esse que recebe a mensagem entende. Se eu falo uma coisa para você e você não entende, não houve comunicação. Só vai haver comunicação quando um fala e o outro recebe essa mensagem, entende essa mensagem, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você quer falar umas palavras bonitas, né? Sabe? Enfeitar o seu texto, para parecer, né? Muito inteligente. Mas se a outra pessoa que tá te escutando, que tá te vendo, ela não tá entendendo, não tá havendo comunicação. Você simplesmente está falando, mas comunicando você não tá. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Por isso que é importante você ter o conhecimento do seu texto para não acontecer o que a gente viu no vídeo no começo da moça que estava claramente despreparada, não sabia o que estava falando, estava ali lendo ali desesperadamente e as palavras fugiam. Aquilo ali, gente, é o fim da linha. Então, vamos tomar cuidado para não chegar naquilo ali. Suas expressões, elas também comunicam, elas também falam, então use com inteligência. Eu, Isabela, tenho esse problema de falar com as mãos, você já deve ter percebido, né? Toda hora eu tô aqui, pá. Isso é uma coisa que eu preciso tomar cuidado, para não mexer demais. E é uma dica para você também. Você que fala com as mãos, toma cuidado, porque às vezes passa a ideia de que você tá nervoso, que você tá despreparado para fazer aquilo. Então, as nossas expressões corporais, elas falam muito, né? Então, você precisa manter a postura no vídeo, manter a postura daquilo que você está fazendo, para você conseguir passar sua mensagem. O ponto principal da nossa conversa aqui hoje é essa. A postura, ela passa a mensagem. Tudo está relacionado à postura. A minha entonação, as palavras que eu uso, como eu uso, certo? Eu tenho uma dica importante para vocês, que é o seguinte. Quando você vai passar uma mensagem para alguém, você imagina que quem está assistindo, quem vai ver, quem vai assistir, é uma senhorinha de 80 anos que está assistindo ali. Aquela senhorinha, ela precisa entender. Então, você vai fazer a mensagem como se você estivesse falando para essa vozinha de 80 anos. Se ela entender, todo mundo vai entender. Então, você vai conseguir comunicar. Porque se você vai passar uma mensagem, você usa termos técnicos demais. É uma dica importante também. Cuidado com os termos técnicos. Às vezes, você precisa... mas tem um termo que eu preciso falar. Fala o termo e fala o que significa. Para a vozinha entender. Entendeu? Essa é uma boa dica. Quando você tem isso em mente, você consegue fazer com que todas as outras pessoas que estão te assistindo entendam, tá? Quando você vai entrevistar alguém, você precisa ter uma conversa franca com quem você vai entrevistar antes. Antes de você fazer uma entrevista, seu entrevistado ele tem que estar pronto, assim como você tem que estar pronto. Mas eu quero pegar de surpresa. Fala pra ele que vai rolar alguma coisa, certo? Mas você precisa deixar o seu entrevistado pronto. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, a gente já vai encerrar, que hoje vai ser bem rapidinho. Um exemplo para vocês, prático disso que eu tô falando, e muito interessante, do cara que tentou fazer uma entrevista, ele tava falando bem, ele tem uma boa entonação, ele tá segurando o microfone direitinho, que às vezes você acha que é bobagem, mas não é. Com a forma como você segura o microfone, ela fala de longe sobre você. Vê se você é preparado, se você tem preparo ou não. Né? Então, esse exemplo que eu vou mostrar pra vocês, o cara, ele tava direitinho, mas ele não preparou o entrevistado. Ele não deixou pronto o entrevistado. E aí, gerou um problema que vocês vão ver no vídeo. Outra coisa, tô bombardeando vocês com dicas, mas anota aí. Outra dica. Sempre que você for entrevistar alguém, tenha o plano A, o plano B e o plano C. Se possível, o plano D. Porque, às vezes, você marca aqui de entrevistar a Joana. Mas aí, quando você vai entrevistar a Joana, ela passou mal, ela teve que ir embora, ela não tá mais afim de falar. Aí você tem a Dani, né? Mas aí a Dani, sei lá, quebrou o pé. Não sei. Aí você tem a Carla. Então, você tem que ter esses planos de reservas para evitar que alguma coisa dê errado.
Quando você tem a reserva, o backup, você garante e você se torna ainda mais confiante. Porque você, como repórter, você precisa entender que tudo que você faz é para te tornar mais confiante diante das câmeras, para você ter uma postura melhor. Então, quando você só tem uma pessoa a entrevistar, eu particularmente, quando eu vou entrevistar alguém, quando eu preciso fazer alguma coisa do tipo, só tenho uma pessoa, eu fico preocupada. Né? Que vai que aconteceu alguma coisa. Já aconteceu tanta coisa, gente. Tantas histórias, se a gente for parar pra contar, a gente fica aqui a noite toda de histórias que já aconteceram que deu errado. Sabe? Que deu errado. Então, eu tô falando pra vocês isso aqui por experiência própria. Você vai entrevistar alguém, deixa lá certinho outra pessoa, sabe? Que vai ali te dar um norte, porque isso é muito importante, tá bom? Eu vou passar o último vídeo pra vocês entenderem isso que eu tô falando. E a gente vai encerrar a nossa live. Então, acompanha aí.